Eu lembro da minha infância que os barulhos do meu entorno, da minha Vila Cancelli, eram apitos de serrarias que acordavam toda a cidade estava dominada por serrarias, a fumaça que delas era emitida, mas lembro também de um barulho constante de serras e de martelos, que era exatamente as pessoas construindo suas casas. Todo dia tinha família chegando e construindo suas casas. E na idade adulta eu percebi o grau de importância disso. Aí adolescente eu comecei a compreender a cidade como um corpo orgânico, nos seus aspectos políticos, etc. Por exemplo, eu vi quando a rua Oswaldo Cruz, quando se abriu a rua, porque nós íamos ao centro da cidade, que nós frequentávamos a igreja de Santo Antônio, quando crianças, então nós íamos por picadas, carreirinhos, passávamos no meio do mato. Era muito interessante, até próximo da Santo Antônio você encontrar algumas ruas. E eu lembro a alegria de nós crianças, né, aquilo que nós chamávamos de patrola, vindo, fazendo uma reta lá em cima e abrindo o caminho e construindo a nossa rua. Essa é uma memória muito bacana. Essas memórias assim que eu tenho da cidade, eu cresci vendo a cidade, eu cresci vendo a construção da cidade, vendo ela surgir, vendo ela desabrochar. Também os grandes crimes, continuaram havendo grandes crimes ao longo do tempo. Houveram muitas situações assim que abalaram a cidade de Cascavel. Mas eu sempre percebi essa dinâmica da cidade. Poderia relatar muitos fatos específicos, mas para isso a gente teria que fazer uma memória paralela. É comum nós ouvirmos relatos de pioneiros ou dessas pessoas que chegaram aqui na década de 30, 40, relatos onde eles dizem que aqui não tinha ninguém, que aqui era um sertão, como eles dizem. Mas, na verdade, existem muitos vestígios de presença indígena aqui, ou de presença humana bem anterior à chegada desses pioneiros. É lógico que talvez eles não tiveram contato com esses povos, porque já haviam sido reconduzidos para outros espaços, esses espaços aqui na região já estavam ocupados, de certa forma, ou por colonizadoras, ou por outras pessoas que estavam aqui, e aos poucos os povos indígenas foram migrando para outros locais, mas sim, eles existiram, eles habitaram a nossa região, existem algumas pesquisas arqueológicas, lógico que precisamos muitas mais para conseguir comprovar a chegada desses povos aqui, mas na região oeste como um todo, com certeza há 4.000 anos atrás já existia presença humana aqui, que eram então os povos guaranis e os povos caigangues também, são essas duas principais etnias. E depois, num período de mais ou menos 100 anos atrás, nós também tivemos a presença de povos de estrangeiros, digamos assim,
que eram argentinos ou paraguaios. E aí, justamente há 100 anos atrás, quando ocorre uma revolta aqui, uma revolução que envolveu o exército, esse lugar passa a ser mais conhecido pelo governo. E aí o governo percebe que existem esses estrangeiros aqui, em maioria, e decide ocupar essas terras. Então o governo brasileiro decide ocupar. Então ele retira esses povos estrangeiros. Primeiro ele concede a exploração dessa região para os argentinos e os paraguaios, que eram chamadas obrages, eram companhias estrangeiras que exploravam a erva mate aqui. Então, primeiro ele faz essa concessão, mas há 100 anos atrás, em 1924, com a Revolução, a passagem dos revoltosos por aqui, também do Exército, eles percebem então essa necessidade de ocupar esta região, por ser uma região de fronteira, ocupar com brasileiros. E aí começa uma política do governo nacional, que a gente chama de Marcha para o Oeste, que é a ocupação da fronteira oeste de todo o Brasil. Eu diria assim que o que vai chamar realmente a atenção para o oeste do Paraná vai ser a passagem dos rebeldes paulistas numa revolução iniciada em julho de 1924 em São Paulo, e que após 3 semanas de escaramuças e de luta e muitas mortes lá na capital paulista, eles adentram para o oeste do Paraná, protegidos pelo dito Sertão Desconhecido, onde vão deixar documentos e relatos preciosos, livros sobre essa luta epopeica, e que eles vão ser vencidos entre final de março e começo de abril na vizinha cidade de Catanduvas, para onde eles conseguiram avançar, porque eles pretendiam chegar até Ponta Grossa, na linha férrea que cortava São Paulo e Rio Grande do Sul, tomar a linha férrea e, digamos, expandir a Revolução. Mas não chegaram a tal intento porque as forças do general Rondon, muito mais poderosas, acabaram barrando eles. E esses rebeldes, é importante que se diga, na sua retirada, porque não foi uma fuga imediata, mas foi uma retirada, inclusive desmontando o quartel-general que eles tinham no vilarejo chamado Cascavel, eles, nesse retroagir, retornar, digamos, alguns chamam isso de fuga, eles estavam sim sendo pressionados pelas tropas do general Rondon. Eles encontram, no caminho entre Foz do Iguaçu e Cascavel, eles encontram outra tropa rebelde vinda do Rio Grande do Sul, comandada por um jovem tenente chamado Luiz Carlos Prestes. Nas imediações de Céu Azul, perto de onde é a linha, ainda hoje chamam de Picada Benjamin, ali se dá o encontro da coluna Prestes, toda cheia de vigor, toda animada para a luta, para a guerra, encontram os paulistas que estão voltando, já derrotados, com a moral baixa, e a partir daqueles dias ali nesse encontro, decidem que não conseguiriam continuar a guerra com a quantidade de homens e armamentos que tinham, e que seriam derrotados, então eles resolvem fugir para o Paraguai, já sob o comando de Luiz Carlos Prestes. Então a coluna Prestes nasce, sim, em algum lugar aqui pertinho de Cascavel, mais precisamente na região ali de Céu Azul, da atual Céu Azul. Quando essas primeiras famílias chegam aqui, na década de 30, inclusive ainda temos pioneiros que podem relatar para vocês essa vinda para cá, pioneiros que ainda estão aqui, que chegaram na década de 30, eles contam que o primeiro trabalho era fazer a limpeza do terreno, então eles precisavam remover a floresta, porque ainda era uma região coberta pela floresta, então para poder, na sequência, preparar o solo. Muito do que existia de madeiras nobres, árvores nobres que serviam para madeira, já haviam sido retiradas ou então estavam em processo de remoção. Então, quando esses pioneiros chegam na década de 30, 40, eles já pegam uma área com menos madeira nobre e aí eles começam então a desenvolver mesmo a agricultura. Mas é uma agricultura ainda de subsistência, digamos assim, não são grandes lavouras, são lavouras onde eles começam o cultivo para o consumo próprio, para a família, para a manutenção da família, e aos poucos vai gerando excedente, e esse excedente algumas famílias comercializavam ou trocavam por produtos que eles não conseguiam produzir. Então, o núcleo urbano mais próximo daqui era Foz do Iguaçu. Então, os pioneiros relatam que muitos iam de carroça até Foz do Iguaçu, levavam os produtos excedentes e lá trocavam por açúcar, sal, farinha ou outras coisas que, porventura, eles não conseguiam produzir aqui. Ou então alguém concentrava esses produtos, levava para lá, trocava, trazia, distribuía. Aí vão surgindo os pequenos armazéns também,
que essas famílias vão criando para fazer esse comércio dos produtos. Então, em cada vila, em cada região do interior ou da sede, tinha um pequeno armazém de secos e molhados, que eles falam, e aí onde eles comercializavam principalmente o sal ou outros produtos, tecidos, por exemplo, para a confecção das roupas. Então eram itens que eles não conseguiam produzir aqui. E é interessante que eles contam que essa viagem até Foz, que hoje nós fazemos em 2 horas, eles levavam 7 dias. E ainda assim, se nós relembrarmos o motivo que fez eles virem para cá, era buscar melhores condições de vida. Então, eles tinham que ter a meta era ousada, digamos assim. Por quê? Eles vêm para um local que eles precisam ainda preparar para conseguir dar sustento para a família, e ainda assim eles acreditavam que conseguiriam melhores condições de vida, mesmo com todo esse desafio. E conseguiram. Nós viemos em 45, nós viemos de carroça de cavalo. O meu pai veio, nós viemos em 20 carroceiros, de Santa Catarina para Cascavel. E viemos tudo pelo São João. E ali nós fomos se criando no meio das cobras, bicho, o que tinha de cobra, onça, porco do mato, tapeto, tinha tudo quanto é espécie de bicho. Então nós se criamos ali. O pai, as vizinhanças, tudo se combinaram, derrubaram pinheiro, desdobraram madeira e fizeram tudo de madeira lascada, né? As casas muito bonitas. E compraram 28 arqueiros, meu pai comprou de terra. E daí construiu a casa dele, de madeira, e a vizinhança inteira, assim, foi em 28 carroceiros. E daí ali nós fomos se criando, e a nenê, que veio pequenininha, foi só eu. Então eu estou desde 45 aqui. Quantos anos a senhora tinha? 9 meses. Eu tinha 9 meses quando eu ia de Santa Catarina. No caminhão que veio, a família que nós viemos, veio 4 famílias. 4 famílias, que daí era... as minhas tias, as 2 irmãs do meu pai, vieram antes. Aí o tio Zeca trouxe essas 2 antes, elas eram casadas. Mas o meu avô não veio para ficar, o meu avô materno veio para ver onde que a filha dele ia morar. Mais ou menos assim. Que nem na parte de serraria, fazia as madeiras, tábuas, né? Aí iam fazendo as casas, que nem no caso das madeireiras, faziam as casas para os funcionários. Daí tinha que buscar gente, mão de obra. Aqui era difícil. Então a maioria foram buscar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e foram vindo as pessoas para trabalhar, né? Mas era tudo feito, a mão de obra, tudo por um ajudava o outro, e funcionário das empresas, das madeireiras, né? E foram fazendo as casas. Nós mesmo, quando nós viemos, foi também 4 mudanças em cima de um caminhão. Na época era caminhão que falava, não sei se vocês conhecem ou não, alguém deve conhecer, reboque. Daí fizeram a carroceria improvisada de madeira, colocaram em cima 4 mudanças, e nós tínhamos uma vaca de leite que era o sustento da família. A minha mãe não queria deixar lá. Daí fizeram um cantinho atrás para a vaca, essa vaca veio junto na mudança. Era 4 mudanças ali e viemos. Gastamos 4 dias de viagem, lá do sul até aqui. Passamos essas balsas aí, não tinha ponte, era tudo com balsa, as divisas dos rios. Estrada quase não tinha, tudo chão mesmo, pela de Curitiba para cá, nós não chegamos a Curitiba, viemos por Palmas, era tudo estrada de chão, cascalhada e tal, e assim foi indo. Então chegou 4 mudanças num lugar só, para o mesmo fim de trabalho, que eram as madeireiras, né? Não, veio primeiro a irmã da minha mãe, né? E daí depois eles resolveram vir, porque meu pai tinha esse ofício de sapateiro, né? E daí eles se resolveram, vieram com 2 filhas já maiorzinha, e o meu irmão Alfredo Neto, ele veio com 3 meses de idade. Eles chegaram aqui em 1º de outubro de 1939. Então, eles vieram de Canoinhas, Santa Catarina, né? Eles levaram 28, 29 dias, eu não tenho bem certeza. Aí eles ficaram um tempinho ali na casa eu tinha uma tia que morava ali, né, já que tinha vindo antes. E aí, quando eles mudaram para cá, eles alugaram uma casa ali no que é Biel hoje, tá?
E daí o meu pai foi o primeiro sapateiro, ele já era sapateiro, daí foi o primeiro sapateiro de Cascavel. Daí ele comprou terras ali na Rua Natal, com a Rua Oswaldo Cruz, compraram uma quantidade de terra ali, e aí ele construiu ali e foi morar ali. E a gente morou ali até 1962, por aí. Nós chegamos aqui dia 17 de setembro de 55, de mudança nesta casa. Viemos com um Chevroletzinho, o pai tinha um caminhãozinho, na mudança. Não lembro se foi 3, 4 dias, né? Estrada de Santa Catarina para cá. Eu lembro, nossa, eu fico emocionada. E Olga, fala. Foi a mãe com 6 meninas em cima do caminhão, né? Tudo pequenas. A maior tinha 12 anos, porque duas já tinham casado, tinha ficado para Santa Catarina. Nós temos de Santa Helena, município de Joaçaba, Santa Catarina, né? Nós somos nascidas lá. Lá nasceu 6 meninas. O meu pai tinha adquirido uma terra na Picada Benjamin, Constante, e um terreno lá, não sei lá quantos alqueires, 30 alqueires. 60. E trouxe a mudança, né? E já tinha vindo os outros meus irmãos, 3 irmãos, fazer uma roça, né? Plantar alguma coisa, que aqui não tinha nada. Aqui tinha passado fogo quando chegamos de mudança, aqui tinha passado fogo, tinha queimado, era um picomão, sabe? Aquela coisa preta, que era samambaial, coqueiro, muito pinheiro, não tinha rua, não tinha nada. A Avenida Brasil é um morro de um lado e do outro, hoje não é, tá totalmente diferente, né? Eu vim para cá menino, com 15 anos eu vim para cá. Então, para mim, foi muito difícil, até no trabalho que nós trabalhávamos. Meu pai veio do sul, nós comprou uma serraria, era no sertão, no mar, não tinha. Se ficasse, tinha uma cobra, acontecesse algum acidente, morria, porque se chovendo, não podia trazer para o hospital, e aqui na cidade só tinha um médico. Onde? Não tinha médico. Não tinha médico, só tinha um médico, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Então tinha que rezar muito que não acontecesse alguma coisa de grave. E vamos no mercado, no Ganzela, nós comprávamos fiado também, um rancho, ali na Comercial Oeste, que você nem conheceu, também comprava rancho fiado, e vendia um pouco de madeira, e daí ia pagar os homens, para levar comida para o armazém da serraria. Veja só, rapaz, como é que é até aquele tempo. Eu vou perguntar para ela. Mãe, a moça está perguntando para a senhora falar bem claramente qual é a sua idade. A minha idade são... É bem certo. 104. Tá certo. 104 anos. A senhora fazia almoço? Tudo. Lavava a roupa, costurava a roupa de noite, remendava, não costurava. Remendava de noite. Era ou não era? Era verdade. O tio Jeca tinha um armazém. Iam buscar mercadoria em Garapuava, com os carros as carroção, um cavalo. Então, eles iam buscar mercadoria, porque era chover, faltava tudo. E o tio Jeca tinha aquele tempo de armazém. Aquele era sortido. Olha, tinha de tudo assim, vem como mantimento, sal, arroz, todo mundo tinha plantado. Às vezes tinha, né? Banha, essas coisas, tinha. E trigo, o que era bem sortido era do Luquez. Como é que era o namoro? Ele pra lá e eu pra cá. Ali namorava pai, mãe, tio. Não tinha hoje, assim, se via uma moça segurando a mão do rapaz, você já sabia que naquela semana estava casando. Não era assim essa liberdade que tem hoje.
Ali o namoro era namorado lá. Namorado de zóio, porque conversa não tinha. E quanto tempo desde que se conheceram até casar? Namorei uma semana quando foi o tempo de aprontar os papéis. Não tinha esse namoro assim que hoje em dia, 5, 6 anos, não. Era rápida a coisa. Que daí eu fui para casa dos meus pais, né? Lá da casa do tio Jeca. Eu fui, minha mãe não estava muito bem, fui para casa. Ele chegou a empreitar numa fazenda de café, só para estar perto da gente, perto de mim. Aí casamos. Quando eu vim para Cascavel com meu pai e minha mãe de carroça de Guarapuava. Meu pai resolveu, depois que casou as filhas, vender tudo lá e nós íamos embora para cá. Ele falou, vamos para o sertão, que ele tinha muito parente aqui. Na época eu tinha 12 anos, isso foi em 49. Aí chegamos em Cascavel, lá pelaquela estrada do Cascavel Velho, a entrada era só por lá. Aí chegamos, a única coisa que eu lembro era um samambaial que não tinha fim aqui em Cascavel. E tinha pinheiros assim no meio do samambaial. Aí chegamos num ferreiro que tinha lá, eu não lembro o nome do ferreiro, aonde meu pai consertou a carroça, ferradura dos cavalos, e daí ele vinha procurar uma irmã dele que morava aqui. E assim nós chegamos em Cascavel. Eu estava trabalhando em Toledo com meu irmão, e daí depois fiquei lá sem salário, sem nada, vim embora. Aí chegando aqui, a minha mãe falou, mas eu conheci uma família muito bacana, muito boa, a família Vilaca. Digo, mãe, eu não quero conhecer ninguém. Daí ela disse, não, mas vamos lá, você vai conhecer a família Vilaca. Aí chegamos lá, na casa dos Vilaca, do velho Chico Vilaca e a dona Mãe Luísa Vilaca. Aí ele ficou todo apurado porque chegou a visita, né? E então ele foi fazer chimarrão para mim, para minha mãe, e eles tinham ido num batizado. Aí quando chegaram do batizado, me encontraram lá. E acho que assim de cara todo mundo gostou de mim, sabe? E eu, engraçado que quando eu vi meu marido, eu lembrei que eu já tinha sonhado com ele. Mas deixei para lá, né? Sonho é sonho, né? E daí conheci ele o dia 21 de junho de 53. E daí começamos a namorar o dia 24 de junho do mesmo ano, numa festa de São João. E o engraçado de tudo isso, que muita gente fala que é o santo casamenteiro e é Santo Antônio. E para mim foi o contrário, para mim foi São João. Então, quando nós chegamos na festa lá em Santa Teresa, que era uma igrejinha pequena, que eu não sei, não existe mais. Então chegamos lá, aí a festa estava rodando lá embaixo, e eu falei, não, eu vou rezar primeiro para o santo. Nós não viemos na festa do santo, então eu vou rezar primeiro para o santo. Aí entrei sozinha na igreja, eu sozinha na igreja, e pedi para São João. Besteira, menina de 16 anos. Aí falei para São João, que se ele me arrumasse, que o rapaz que eu fosse casar, que ele me arrumasse aquele dia, né? Namorado, sei lá. E não há de ver que deu certo. Namoremos na festa, e daí depois, quando foi dia 5 de agosto, o meu irmão não queria nada, queria até matar ele, enfim, besteira de irmão ciumento. Aí nós fugimos. Fomos embora lá para Laranjeiras do Sul. Bom, o meu pai veio para cá com 13 anos. Meu pai aprendeu a aplicar injeção na Santa Casa Misericórdia em Foz do Iguaçu e veio para Cascavel com 13 anos, né? Como diz, fazer a vida. Então, praticamente, ele foi o primeiro farmacêutico prático. Ele não era dono de farmácia. Porque aqui em Cascavel se consideram os primeiros os donos, né? Mas quando meu pai veio para cá, nem médico tinha aqui, né? Então ele foi o primeiro a aplicar as injeções do pessoal.
Mas a parte boa que eu gosto, que eu lembro, que quando eu era pequeno, ele se escutava de madrugada na porta de casa um grito, um gemido e a frase tradicional: Simplício, me acuda, tô baleado. As pessoas não... Tinha muito pistoleiro aqui, muito jagunço, né? E aí, sempre tramavam no tiro e não podiam ir no atendimento convencional, né? Tinham que procurar ajuda paralela. No caso, meu pai é que extraía balas, costurava um ou outro, né, numa facada. Essa é a parte do meu pai, né? E para assim chegar onde que foi, quando a minha mãe estava aí com, acho que seus 18 anos, foi cortar um frango e cortou a mão. E quem era o remendador oficial era o seu Simplício. Resultado, uma prole de 13 filhos, né? E estamos aí até hoje, todos, né? Era difícil porque, olha, nós morávamos ali na Avenida Brasil. Meu irmão ainda... Eu tenho a sala ali na avenida, ali em frente à van, bem de frente à van. Ali, então, meu pai tinha casa de comércio, hotel, mas era a rua só terra. A terra vermelha, e quando não chovia, então aquela nuvem de poeira. Então, meu pai também veio de Santa Catarina, e meu pai chegou com 15 anos em Cascavel. E a mãe veio com 13, parece, não, com 12. E daí eu sei que o meu pai nasceu em 1915 e a mãe em 1921. Daí se conheceram aqui em Cascavel e namoraram, casaram, tiveram os filhos, tudo, somos em 7 irmãos, né? E o meu pai era o lenheiro que puxava lenha para a cidade inteira, para os moradores da cidade, né? Chamava ele de lenheiro e o verdureiro, que ele trazia na carroça, né? E ele contava para nós gostava de tarde, assim, depois que vinha da roça, escutar as histórias do meu pai, né? Ele contava que eles viajavam junto com o pai do tio José Bartinique, que é o pai da Laudi, viajavam de carroça, 8 animais em cada carroça. E puxavam mercadoria para Foz do Iguaçu. Quando vinham de Foz, carregavam de volta e iam até Ponta Grossa. Levavam meses de viagem. Muito sofrimento. Muito sofrimento, não tinha restaurante, que nem tem hoje, né? Eles tinham que fazer a própria comida deles. E daí diz que tinha muita onça, eles tinham que fazer fogo, onde eles paravam para pousar, eles tinham que fazer fogo em redor dos animais para os bichos, os tigres não virem. Porque quando tem fogo, os bichos não chegam, né? Ele contava essas histórias e daí a gente ia dormir com medo, sabe? Não, e daí quando eles chegavam aqui, eles carregavam essa mercadoria, eles traziam a farinha da Argentina. Maçã, banana, umas roscas de trigo, tudo vinha da Argentina. Aí meu pai vendia na loja. Ele vendia fiado, tudo na caderneta. Ou então boca a boca. A palavra era em primeiro lugar. Você devia tanto, era tanto e tanto. Acabou. Ali onde é que nós morávamos, ali na Avenida Brasil, era a rua só terra. Então, no poste ali perto de casa, no hotel, então ali que tinha música, tinha uma rádio. Então era tocada música o dia inteiro, até às 11 horas da noite. Acho que era Colmeia, Era Colmeia, primeira Colmeia. Primeiro a rádio que tinha. A música na hora, tinha 3 horas da tarde, era a hora da cordialidade. Só a música sertaneja. Daí o pai fazia matinê lá em casa. Fazia matinê, enchia. O pai tinha um salão grande, né? Enchia de meninada, moçarada, rapaz. Anoitecia, enquanto tinha música, nós estávamos dançando. E nós daí dançava, né? E daí a gente arrumava namorado, né? E foi onde a gente namorou, né? Daí casou. Eu casei em 69, na igreja de Santo Antônio também. Acho que em 51, 57 eu casei. E os meus filhos todos foram batizados na igreja de Santo Antônio. A mãe era costureira, ela fazia vestido de noiva para casamento. Até tem no museu, lá tem foto das noivas que ela fazia os vestidos, né?
É, minha mãe também A fazia. tia também era costureira. Na época era fazenda, não era tecido, era Daí tinha os fazenda. mascates que trazia, né? É, tinha mascate. De rolo, também. aqueles rolo, nós dizíamos mascate, né? Então eles iam nas casas visitar nos sítios, né? Aham. O pai comprava de fardos, de fazenda, que eles falavam, né? De tecido. Que hoje a gente fala tecido, né? Então Antigamente era fazenda. E a alegria, nossa, quando eu chegava os mascates, trazer tecido para a mãe fazer roupa para nós, e fazer negócio para cama, lençol, fronha, né? Então a gente aprendeu junto com a mãe fazer essas coisas, né? Eles vieram em 33. Daí meu tio abriu uma posse, que naquele tempo não era tudo de voluta, ninguém era dono, abria era dono. Daí ligou para o meu pai que viesse para cá, que tinha muito futuro. Final do pai vendeu tudo os que tinha lá e pegou a carrocinha e viemos. Viemos sem nada. Ali nós não voltemos porque não tinha recurso. Tinha muito pai de veira, muito mosquito, bituca, tudo. Então nós ficamos, o sangue não era acostumado, ficou uma lavra só de ferida por todo o corpo, feridou tudo. Até o sangue acostumar com os insetos daqui do lugar. A casa do finado Manuel, que ele chamou nós, era feita de madeira lascada. Derrubava um pinheiro e lascava com ferro de lascar, lascava aquela madeira e fazia a casa. Depois lascava de 3 metros para fazer o rodeio. E lascava de 80 centímetros para fazer a cobertura, fazer a tabuinha. E os caibos e viga, tudo tirado do pinheiro. Só que não tinha, as casas eram tudo de fresco, enxergava longe. Ali, quando nós chegamos, o finado meu tio tinha porco, tinha uma vaquinha, tinha as coisas, tudo natural para nós sobreviver. A onça vinha pegar porco entre meio a casa. Daí o finado meu tio pegava os cachorros e ele matava a onça. Quando carneava um porco, se fritava tudo o porco e botava a carne, cobria de banha para não estragar, depois tirava aquela carne e esquentava para fritar. Era só tirar e pôr a fritar e comer, né? Eu até com 89 anos nunca fiquei 1 hora no hospital com remédio de erva. Nunca vendi, porque Jesus disse o que fizeste de graça, recebeste de graça vós desse. Eu tenho. Inclusive aquela flor da noite, ela funciona muito bem para o coração, né? É uma erva que eu tinha problema no coração e sarei só com aquela flor da noite. Para isso aí tem as pinheiras santas, tem muito remédio. Em começo ela cura, mas depois dela tomar conta, depois é só operação. Para gripe sempre tem lá o guaco e remedinho de erva, né, caseiro. Aquele tempo tomava pinga, o melhor remédio era esmagar um alho assim, botar, encher de pinga e tomar. Muitos passavam frio e fome, né, já de uma 3ª geração. Muitos dessas famílias já passaram por Curitiba ou passaram por outras regiões antes de chegar em Cascavel, né? A questão da terra, né, de trabalhar a terra, é uma das melhores terras do mundo, né? É um ou outro elemento químico que tem que ser colocado na terra para que ela dê frutos, né? E então o crescimento da cidade veio em função dessa vontade das pessoas de crescer e a cidade surpreende, né? Pelo empreendedorismo, né? Se fala bastante nesse sentido e as pessoas gostam de trabalhar. Eu lembro que aqui era bem difícil, não tinha as coisas, não tinha luz ainda. Só tinha motores para luz ainda, naquela época. Não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha nada ainda. Era muito difícil. Eles trabalhavam com verdura naquela época. Assim, daí tinha uns restaurantezinhos, daí eles vendiam para aqueles restaurantes, vendiam para as famílias que não tinham. E assim foi indo. Depois meu pai colocou um açougue. Daí ele trabalhava no açougue e nós tínhamos os bichinhos, daí nós cuidávamos dos bichinhos e nós matava galinha, porco, tudo para vender no açougue. Meu pai sempre foi madeireiro. Lá no Rio Grande era associado da Industrial Madeireira,
que adquiriu aqui em Cascavel uma área muito grande de terra, mais de 26 mil alqueires, com serrarias, porto de exportação em Foz, e o meu pai foi escolhido para administrar essa empresa. Primeiro ele veio para saber do negócio e tal, depois ele reuniu os associados lá em Caxias do Sul, onde a madeireira tinha sua sede, e disse que o negócio aqui era viável, né? Que podia ser feito o negócio, que era um negócio, a maior transação imobiliária do Paraná naquela época, em 1948. E aí ele disse assim, então a minha missão está cumprida, né? Eu posso voltar para minha família aqui no Rio Grande? Não, eles disseram, você não vai voltar não, você vai para lá. Nós te escolhemos, era uma sociedade muito grande lá, mais de 60 sócios, né? E o senhor foi escolhido para administrar aquela empresa lá em Cascavel. Cascavel, mas eu nunca vi falar em Cascavel, né? Como é que seria Cascavel? Mostraram no mapa um pontinho lá, Cascavel, né? Disse, é lá. Como é que eu faço para chegar lá? Primeiro teve de jipe, né? Depois nós vamos te colocar dentro de um avião em Porto Alegre e já está tudo combinado, vai descer em Cascavel. Eu disse, mas eu não conheço Porto Alegre, nunca entrei num avião, nem cheguei perto, mas botaram dentro do avião e ele veio. Ah, chegou aqui, minha mãe foi aquela decepção, né? Algumas dezenas de casas velhas aqui, a capela quase caindo, ela era muito religiosa, né? Disse, mas que barbaridade, onde é que nós íamos parar, pai? Aqui é Cascavel, eu tenho que administrar isso aqui, me deram incumbência, né? Aí, então começou a vida em Cascavel. Eu sempre digo que o pó dessa terra avermelhada foi penetrando fundo nos sulcos faciais deles. E aquele barro, aquela lama nos pés deles os fixou definitivamente nessa terra. E de fato daqui não saí mais. E o tempo foi passando e à medida que ia passando o tempo também nós vamos nos chegando. E terminamos vindo todos para cá, não ficou ninguém no Rio Grande. Aí começou uma nova vida, uma vida de muito sacrifício, mas uma vida que compensou, porque minha família, ela foi como que um baluarte assim nos primórdios de Cascavel nesse desenvolvimento, né? Na fundação do Tuiuti, ele doou toda a madeira, trouxe para cá o Dr. Wilson Joffre e deu a ele o hospital, toda a madeira para o hospital. No Colégio Rio Branco também ele participou, no Auxiliadora também. A minha mãe então reservou uma área para o Colégio das Irmãs aqui na parte de baixo da cidade e aquela quadra onde está o Colégio Santa Maria. Toda a quadra foi doada pela minha mãe. Então essa participação assim nos deixou muito alegres porque quando eles se foram, ficou a lembrança sempre presente daquilo que tanto eles construíram aqui em Cascavel. Dia 27 de abril de 1954, eu vim para cá por sugestão do juiz Aurélio Feijó. E ele tinha dois filhos em época de ginásio. Mas como não tinha ginásio aqui, né, ele falou, não vai dar para eu ficar, isso aqui. Aí eu tenho um amigo lá no norte do Paraná, assim. Eu vou falar com ele, quem sabe, se ele vem para cá e funda um ginásio aqui. Você vê naquela época. Menina do céu. Aí eu vim. Vim assim, entusiasmado, né? Mas quando eu desci no avião, que eu comecei a andar na cidade, eu perguntava assim, mas o que eu vim fazer aqui em Cascavel? Porque não tinha nada de nada. E eu falei em Poeirão, me lembro, quando eu cheguei aqui com a minha senhora, lá onde nós morávamos, era terra limpa, né? Terra branca, vamos dizer. Aí eu falei para ela, mas lá é bonito, é limpa a cidade. Isso aqui. Eu falei, não, lá é terra branca mesmo, vai tranquilo, aqui não tem problema. Mas quando nós chegamos aqui, que o avião desceu ali ao lado da igreja de Santo Antônio, que era uma das pistas na época, calhou que o vento estava naquela posição, então em vez de descer na de lá, ele desceu na de cá. Que ela olhou para fora e viu aquele poeirão que o avião fez. Ela disse, não adianta, não tiro nem as malas do avião, não fico morando aqui de jeito nenhum. Falei, mas como você não vai ficar morando de jeito nenhum aqui? Não tem onde ir, não tem que ficar aqui. Aí, mas como eu tinha vindo para cá com a finalidade de fundar um ginásio, eu conservei aquilo na minha cabeça. Ele não tem ginásio, mas eu vou fundar.
Mas só que Cascavel era como a gente dizia na época, diz até hoje, era um ovo de tamanho. Não tinha nada. Você perguntar para mim, você vai fundar ginásio para quê? Aqui não tem ninguém aqui. Eu falei, não, eu fundava parece, o pessoal vem. Mas o pessoal vinha muito para Cascavel, principalmente gente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Vinham aqui por causa das terras do Piquiri. Cascavel era muito visitada por gente interessada em terras, porque o Piquiri não tinha nada legalizado aqui ainda, de terra. Nada, nada. Só tinha da Fundação Paranaense, uma determinada área, que era legalizada. O resto era tudo devoluto. Então, quem chegava primeiro era dono. Quando foi no dia 25 de agosto de 56, 2 anos depois, aí eu fundei o ginásio, só que não tinha onde funcionar. Tinha primeiro que fazer o prédio. Aí, ali onde estava o atual Colégio Marista, né, o governo do estado me fez a doação de terreno, aquela coisa toda, né, o governo do Pion, e eu construí ali. Quer dizer, eu construí não, porque eu também não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu fui ajudado pelo seu Florencio Belafrace, né, que praticamente doou a madeira toda, ele era o gerente das 3 serrarias do Pion. Eu fundei o colégio assim, desse jeito. Andei com a cara e a coragem. Eu tenho até hoje os ombros doloridos de ajudar a carregar madeira. Porque era tudo de madeira, aqui não tinha uma telha. Eu, depois que construí o colégio, ele foi coberto com zinco. E o zinco veio de Santa Catarina. Eu ganhei a cobertura do colégio também. Eu ganhei tudo, lá bem dizer. Eu nunca me esqueço que quando eu estava construindo o colégio Marista, ali na esquina da Avenida Brasil, na Padre Champagnat, os caçadores de veado soltavam os cachorros ali na avenida dos colegas deles. Tiravam os veados nem embaixo da rua Manaus, da rua, lá para baixo. A gente só escutava aquele... né? Aí a cachorrada batendo. E cheguei aqui, em Cascavel, em 1900, mais ou menos 49, 50, por aí. Eu tinha 17 anos. Para ficar morar, já era dona de um hotel. Hotel não, o meu marido já tinha comprado o hotel. Então, quando nós chegamos, eu já fui direto para o hotel, para trabalhar no hotel, porque a gente tinha uma casa nos fundos do hotel, onde a gente morava, né? Mas eu trabalhava no hotel, eu cuidava da rouparia do hotel, que era uma loucura, barro, puro barro, porque não tinha calçamento na cidade. Era um bar vermelho e os viajantes entravam daquele jeito. Como chegaram da bagunça da noite, eles entravam no hotel e já se instalavam na cama. Daquele jeito, né? Quem estava mais ou menos são, tirava a roupa, se arrumava, e quem estava meio bêbado já deitava com bota, com tudo. Imagine de manhã para mim arrumar aqueles quartos. Tinha de tudo. Além do barro no chão, tinha a pia bem cheia de porcaria. Era o maior hotel, tinha 80 leitos. Mas eu trabalhei demais. Estranhei muito com 17 anos. Eu nunca tinha saído de Joaçaba. Então, para mim foi duro. Não tinha quase nada. Tinha um bar de bêbado do lado. Tinha a polícia toda morava no meu hotel. O juiz, o Dr. Alvim, morava no meu hotel, o segundo delegado morava no meu hotel, era o hotel que tinha quarto com água quente, porque eu tinha serpentina de água quente no meu fogão, que tinha 8 metros de comprimento. Então, eu botava a lenha inteira na boca do fogão para esquentar as serpentinas, né? Que tinha banho quente em todos os quartos. Ixi, aqui não tinha nada quase. Então, o cartório civil era entre a Paraná com a Avenida Brasil, tudo de madeira, tudo ali, tudo. A Pernambucana tinha também, era casinha de madeira, tudo. Então, a gente vinha do Cascavel Velho aqui na Praça do Imigrante fazer compra. Porque não tinha mercado, não tinha nada naquele tempo. Então... foi assim a vida da gente, tinha que vir a pé de lá. Tudo era difícil.
Para vir de São João aqui, vinha a pé. Ou, na mudança, meu marido trouxe de importante uma parelha de cavalo e uma carroça. Fizeram tipo um cercadinho em cima do caminhão para proteger os animais, com tábuas, um aqui. Eles viajaram em pé. Gastamos 2 semanas para chegar aqui. A gente procurava posar onde tinha um galpão, um pasto. A gente posava no galpão, soltava os animais uns dias para descansar, eles viajavam em pé. A família decidiu lá no estado de São Paulo. Meu pai não consultou nenhum filho a respeito, não. Simplesmente disse que nós iríamos a Cascavel. E aí, ele veio em 57, comprou 2 caminhões, um para o transporte da mudança, e meu irmão já estava aqui, levou o caminhão a Cascavel, a Pirapozinho, estado de São Paulo, para transportar a mudança. E assim foi feito. A mudança veio, nós chegamos em Cascavel no dia 17 de dezembro de 1958, às 17h25. Era puro mato. Mato à esquerda, à direita, pinheiro, então, né? Era pinheirais, na verdade. Quando nós fomos se instalar na casa, você não olhava, não chegava nada, não tinha nada para enxergar. Não tinha cidade. Não, era puro mato. Né? No dia seguinte, sim, que eu saía andando um pouco e comecei a olhar isso e mais aquilo, mas eu não estranhei, não. Se meu pai decidiu que nós devíamos vir a Cascavel, ele tinha um motivo. O motivo é que ele queria comprar uma fazenda para seus 8 filhos. E fez isso, comprou. Dinheiro ele tinha sobrando. Ele é um homem de muitas posses, muito preparado, entendeu? Embora ele não fez nem o primário, mas sabia escrever e tinha matemática na mão. Ah, mas uma coisa importante, o Nelson Padovani, que foi deputado federal, ele chegou em Cascavel muito criança. No descer do veículo que ele estava, era um Jeep 51, ele caiu de boca no chão, porque era muita chuva e lama. Lama. Não tinha, não conseguia andar, entendeu? Isso era Cascavel. Não, eu não morei para lá, eu morei ali no Autódromo. Ali nós moramos, ali o Facito Pai fez no ranchinho, olha como que é a história de antigamente. O Facito Pai chegou aqui, o coitado era pobre, vimos na carrocinha, sem dinheiro, matão. Ele fez um paiozinho coberto de capim, uma parede, era um pinheiro velho que caiu, lá nós moramos lá. Daí o Facito Pai era muito caçador, ele descobriu aqui, que lá era Sambombaiá, e aqui era terra esse mato branco que tem essa terra, não precisava adubo. Daí é onde que nós viemos para cá. A mãe ficava lá com os mais pequenos e eu vinha com o pai para cá, nós ficava a semana inteira aqui. Quando era sábado, nós subia com o cargueirinho. Cargueiro, vocês sabem o que é, né? Cargueiro é 2 cestos num cavalo. Tem a cangaia e daí 2 cestos num lado. Capaz de você não saber o que é cargueiro. Mas o cargueiro é 2 cestos do lado, né? E daí nós levava, aquele tempo era tudo livre, nós levava a carne de caça para a mãe lá. E sabe como é que nós fazíamos? Não tinha luz, não tinha congelador, não tinha nada. O pai tirava a carne dos bichos e ele fazia uma esteira de vara, de taquara e fazia fogo embaixo. Daí ele enxugava aquela carne ali, enxugava no calor do fogo. Então ele dizia, vamos moquear a carne, moquear a carne. Eu cheguei aqui no ano 38, mas naquele tempo eu gastava de 27 a 30 dias para chegar aqui, da onde nós saímos. Aquele tempo eu tinha muito pinheiro, bastante pinhado. E bicho assim não tinha muito, mas tinha tateto, porco do mato. E não tinha, tigre a gente não viu, não, mas disse que tinha também, né? Uhum.
Então, a gente, naquele tempo, tinha um mujolo, que diziam, um mujolo tocado na água, né? Então, aí socava o milho, fazia o fubá, que é tempo, e fazia farinha biju, e fazia a quirera de milho, que diziam, canjica. Eram essas coisas que a gente fazia para o alimento, né? Aí depois tinha feijão, tinha arroz, mas mais o alimento era milho, né? Não, aquele tempo assim não se comprava, porque naquele tempo não tinha mercado, não tinha, assim, para comprar alguma coisa tinha que ir para Foz do Iguaçu, né? Até que daí meu marido ganhou dinheiro aqui e mandou me buscar em Guarapuava. Deixei a mudança lá num quartinho lá de uma vizinha e vim embora só com os filhos. Eu com 4 filhos pequenos. Aí cheguei no hotel da rodoviária para dormir, para pegar o ônibus às 5 horas da manhã para vir embora para Cascavel. Aí eu não podia pagar um quarto de casal para mim e os 4 filhos. Aí eu paguei um quarto de solteiro com os 4 filhos. Aí ainda o recepcionista falou: mas como que a senhora vai dormir numa cama de solteiro com 4 filhos? Digo, então, eu não posso pagar. Se você quer me dar uma cama de casal pelo mesmo preço da de solteiro, aí eu aceito. Ele disse, não, daí eu não posso, tem que tirar do meu bolso. Digo, então, deixa eu dormir na cama de solteiro. E assim foi. Pus 2 filhos para cima, 2 para baixo, e eu fiquei no chão, coberta com uma capa de gabardine. Aí, quando foi 4h30 da manhã, eles chamaram na porta, eu levantei, e eu não tinha dinheiro para dar café para os filhos. Então eu levei uma garrafa, 1 litro de café com leite e pão numa sacola. E daí acordei meus filhos. E daí de manhã, antes lógico, 4h30, logo acordei todo mundo e dei café para eles, aquele café frio com pão. E eles comeram para nós poder viajar. O dia a dia era o banho que eu te falei, era no rio, né? E daí o que você ia fazer? Tem que poder com frio. A gente ia, às vezes, chegava da roça de noite, levava um lampiãozinho a querosene perto do rio, derrubava o sabão, e aí a água abaixo, e era desse jeito, sofrido. A gente não achava que era sofrimento porque você não conhecia uma coisa melhor, né? Era aquilo, né? Que nem hoje você vai fazer uma lenha para um fogão, a machada, sendo que tem motosserra, né? Então facilitou muitas coisas, mudou. Tinha na igreja, fazia 3,5 km a pé para vir na igreja. E às vezes de noite tinha novena, nós vinha também a pé. E senão daí eu tinha uma bicicleta para favorecer, senão era carroça e cavalo, andar a cavalo. A igreja aqui, eles fizeram aqui embaixo uma escola que serviu de escola e igreja. Aí eles construíram outra ali onde que está, você não sei se você notou onde é que é a igreja ali. Quando vocês vieram, passa ao cemitério, tem a igreja. Daí foi feito ali uma de madeira, aquela que está no lago. Sabe que tem lá no lago, que eles mudaram daqui. Daí construiu essa da alvenaria. Quando nós viemos para cá, nós viemos no intuito, a minha família que veio 6 meses antes, 21 de julho de 52, veio aqui no intuito de tomar posse das terras devolutas aqui no Vale do Piquiri, pois o governo havia franqueado aos interessados que aqui viessem, abrissem uma posse, tornassem a terra produtiva, receberiam um título de terras de 40 alqueires para cada um. Nós havíamos feito o requerimento nos 5, os menores e os maiores, quer dizer, moral da história. Se tivesse dado certo e tivéssemos aberto 5 posses, nós seríamos donos de 200 alqueires dessa terra roxa, melhor do mundo, que era muito falado na época. A luz era lampiãozinho de querosene, que nós ia para Foz, trazia sal, açúcar e querosene. E farinha de trigo que vinha da Argentina, que nós trazia da Foz para nós gastar aqui. Erva mate tinha. E a madeira tinha muito, que depois os poderosos velhos tiraram tudo. A turma do Lupião, né? Lupião e os Baraíne, esses recastos chegaram e tal. Depois chegou esse sabido aí, tomaram conta. A posse chegava, quem chegava,
abria no mato umas picadas, onde achavam olho d'água, fazia um rancho lá e fazia umas picadas para um respeitar com o outro. Aqui é meu, tanto de terra, tanto. Todo mundo se respeitava um ao outro, mas não tinha terreno legítimo. Depois que veio a Fundação Paranaense, que veio colonizando por o Estado, depois que entrou o jagunçismo, por causa da madeira, mataram muita gente aí, com gula por causa da madeira. Nós viemos da guerra, sem casa e sem terra, seguimos em frente contra a corrente, e o tempo presente, que é o nosso Oriente, vai nos libertar, para reconquistar o nosso lugar. Nós iremos lutar pelo poder de amar. Como os galhos secos formam novos versos, como os troncos secos formam novos ecos. Pelo universo, nós somos o inverso do inverso do inverso. Este chão funda um outro chão, este chão funda um outro chão, este chão será o nosso lar. Este chão funda um outro chão, este chão funda um outro chão, este chão será o nosso lar. Como as folhas secas caem outras beiras, como as frutas secas floram outras beiras, toda primavera, nós somos primavera. Este chão funda um outro chão, este chão funda um outro chão, este chão será o nosso lar. Este chão